Amigos, aqui é o professor Marcelo Pichera da Silveira. Fico muito feliz com o seu retorno aqui ao projeto Código de Processo Civil comentado no canal Resenha Forense. Hoje eu vou falar então do artigo 138, é isso? Do novo Código de Processo Civil. E é isso, vou sair de cena aqui para comentar tal dispositivo com vocês, tá? Antes de prosseguirmos, por gentileza, veja o link aqui embaixo, que é o nosso Apoia-se. Você pode ajudar o canal Resenha Forense com apenas R$2 por mês. Agora sim, deixa eu sair daqui. Aí está a lei a ser comentada, artigo 138 do CPC. Hoje a gente vai falar então do amicus curiae. Vou trazer algumas considerações gerais aqui. Não custa lembrar que não temos aqui um curso de direito processual, tá? Por gentileza, levem isso a sério. É só comentário mesmo, de maneira mais confortável, digamos assim. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais agradável para vocês. Antes de comentarmos, eu gostaria de trazer então alguns comentários gerais, não é? Ficou estranho antes de antes de comentarmos, trazermos comentários gerais, mas é isso, né? Então, antes de lermos, o dispositivo, deixa eu fazer alguns comentários mais gerais aqui. Origem. Origem do amicus curiae. A origem do instituto hoje estudado está no direito inglês. Então, a origem do amicus curiae realmente, segundo boa parte da doutrina, está no direito inglês. Certo? Com a colonização inglesa, os EUA, os Estados Unidos, né, acabaram absorvendo a ideia. Certo? A Suprema Corte norte-americana aceita a intervenção de pessoas em processos alheios para defender teses. Bom, essa é a ideia do amicus curiae, né? Aliás, vou até grifar, aliás, a tradução usual de amicus curiae é amigo da corte. Amigo da corte. Uma figura bem diferente, né? Não dá para falar que é uma assistência, porque não há um interesse direto na lide, mas acaba sendo uma espécie realmente de amigo da corte, né? A ideia é ajudar a corte a fazer uma decisão melhor. Mas é estranho falar que ela é desinteressada, né? Imagine vocês uma discussão sobre aborto e início da vida. A entidade católica que atue como amicus curiae não vai defender um ponto de vista antirreligioso, não é mesmo? É evidente que há sim certo interesse, mas não é um interesse na lide, digamos assim, não é? Muito bem. Aliás, vou colocar assim, ó, conceito. Segundo o glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, se vocês procurarem lá o verbete amicus curiae, vocês encontrarão o seguinte: amicus curiae seria, abre aspas, intervenção assistencial em processos de controle de constitucionalidade por parte de entidades que tenham representatividade adequada para se manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia constitucional. Não são partes do processo, ponto vírgula, atuam apenas como interessados na causa. Plural, amici curiae, ou seja, amigos da corte. Certo? Então, segundo o glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae seria
intervenção assistencial em processos de controle de constitucionalidade por parte de entidades que tenham representatividade adequada para se manifestar nos autos sobre questão de direito pertinente à controvérsia constitucional. Não são partes do processo, atuam apenas como interessados na causa. O plural é amici curiae, ou seja, no plural, amigos da corte. Certo? Vou colocar assim agora, direito brasileiro e absorção da ideia. É como o direito brasileiro absorveu o amicus curiae. Vamos fazer um histórico, e aí eu já falo do código, tá? Eu vou colocar algumas referências aqui. Vamos colocar essa setinha. Lei número... Tem um espaço aqui. Lei número 6.385 de 1976, artigo 31. CVM como amicus curiae. CVM como amicus curiae. Certo? Consultem lá depois o artigo 31 dessa lei aqui. E aí vocês vão ver a CVM como amicus curiae. CVM é uma autarquia, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. CVM é a Comissão de Valores... Opa! De Valores Mobiliários. CVM, autarquia federal que é, atua como amicus curiae. Certo? Ela vai ser sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos dentro de 15 dias. Ok? Deixa eu colocar uma segunda referência interessante, questionada na doutrina, mas não custa nada colocar aqui. Lei número 8884/1994, né? E, atualmente, lei número 12.529/2011, artigo 89. Para seguir o padrão, deixa eu colocar um tracinho aqui e não um parêntese, né? Pronto. Então, lei 8884 de 94, atualmente, né, ela já foi revogada, lei 12.529 de 2011. É o caso do CAD. CAD, pessoal, é o Conselho de Defesa Econômica, né, de Defesa da Concorrência aqui no Brasil. Sofre certa crítica doutrinária em alguns casos, mas existe, está aí, é uma realidade posta. A gente tem que estudar. Só vou colocar uma observação. Observação. Diverge a doutrina sobre a natureza da intervenção do CAD nesses casos. Muitos dizem que é uma assistência sui generis ao seu gênero, tá? E aí não seria amicus curiae. Parece amicus curiae, né? Mas nós temos até acórdãos do STJ nesse sentido, né? Dizendo que não é a rigor, amicus curiae, seria um assistente, né? Aliás, vou até colocar assim, ó, vide STJ, RESP, né? Recurso especial número, deixa eu pegar o número do julgado aqui, 737-073 do Rio Grande do Sul. Depois leiam a ementa. Tá? Não tem muita relevância para os nossos comentários, não. É só entender a divergência. Tá? Vou colocar aqui, ó, diverge a doutrina. Opa, vou até grifar, diverge a doutrina. Não é unânime, não. Ok? Vou colocar mais uma referência aqui, ó. Lei número 9868/1999. Artigo 7º, parágrafo 2º. Meus amigos, aqui nós temos a lei da ADIM, né? Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade, onde o amicus curiae começou a ganhar notoriedade, né? O parágrafo 2º aqui diz: o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, manifestação de outros órgãos ou entidades. Certo? É engraçado que o parágrafo 1º sofreu um veto, né?
Isso é um tanto curioso. E ele falava de um prazo de 30 dias. Mas tudo bem. Apenas saibam que o amicus curiae, né, surgiu também na lei da ADIM. E o tema foi crescendo entre nós. É absolutamente natural. Então, a nossa quarta menção aqui de hoje, passinho, no caso a Lei 9882 de 1999, mais precisamente o artigo 6º, artigo 6º, parágrafo 1º, que é a lei da ADPF. Então, também amicus curiae na ADPF, tá? No caso, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, não é? Também uma ação de controle de constitucionalidade. Na verdade, acaba sendo muito mais das vezes um controle de receptividade, não é? Mas também funciona assim como controle de constitucionalidade. A próxima menção, saindo um pouquinho do controle de constitucionalidade, está na Lei 10.259, escrevi errado ali, ó, Lei 10.259 de 2001, artigo 14, parágrafo 7º. Aqui, meus amigos, nós temos a Lei dos Juizados Federais. Tá? É possível amicus curiae segundo essa lei. Mais uma lei importante nessa trajetória legislativa brasileira sobre amicus curiae é a Lei 11.417 de 2006, mais precisamente o artigo 3º, parágrafo 2º. Aqui nós temos a Lei da Súmula Vinculante. Também há ali uma previsão de amicus curiae. Certo. Vou colocar assim agora, ó. CPC de 1973, com alterações posteriores, lógico. Mas aqui eu citaria do CPC revogado os artigos 543, letra A, parágrafo 6º, e 543, letra C, parágrafo 4º. Né? Aí, dispositivos falavam de amicus curiae, vou colocar assim, ó, amicus curiae, no STF e no STJ, respectivamente. Se é respectivamente, é o seguinte, o 543-A, parágrafo 6º, envolve o STF. Né? E o 543-C, parágrafo 4º, envolve o amicus curiae no STJ. Claro, evidentemente. Não é? E por fim, talvez mais recentemente mesmo, Código de Processo Civil de 2015, artigo 138, hoje comentado. Né? Hoje comentado, ele está aqui, ó. É o que a gente vai comentar hoje. Certo, gente? Então vamos repisar essa trajetória legislativa do amicus curiae? Então, como o direito foi absorvendo a ideia, ou melhor, como o direito brasileiro foi absorvendo a ideia? Primeiro, nessa lei da CVM, não é? A CVM como amicus curiae. Depois, nas leis do chamado CAD, né? O CAD intervindo nesses processos, embora a doutrina diga que, na verdade, não sejam amicus curiae. Nas leis de controle, né, ó, lei da ADIM, lei da DPF, né? No caso também da lei dos juizados federais. Na lei da súmula vinculante, tivemos manifestação da ideia. No CPC de 73, com alterações, também surgiram dispositivos aí tratando do amicus curiae. Não é? E agora, no CPC hoje vigente, e até comentado aqui no canal, artigo 138. Mas eu não vou terminar aqui os comentários. Há que se falar algumas outras coisas. Eu vou colocar assim. Natureza jurídica do amicus curiae. Meus amigos, aqui vocês não vão encontrar unanimidade, tá? A doutrina vai morrer discutindo isso. Não adianta. É muito complexo. Eu vou colocar aqui citação, ou melhor, citações de alguns autores, tá? Vamos colocar setinhas aqui, ó. Segundo Atos Guzmão Carneiro, abre aspas, será
vou colocar 2 pontos. Será possível enquadrar como intervenção atípica e a título de amicus curiae aquela das pessoas jurídicas de direito público prevista no artigo 5º, parágrafo único da lei da lei 9469 de 1997, norma pela qual é dispensada a comprovação do interesse público, ou melhor, desculpa, do interesse jurídico da entidade de direito público que deseje intervir nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, em seu patrimônio. Então, essa é a posição de Atos Guzmão Carneiro. Vamos fazer um jogo de cores aqui, meus amigos? Vamos lá, ó. Vou pintar o Atos Guzmão aqui com a cor cinza. E ele diz que é uma intervenção atípica, tá? Então, amicus curiae seria uma intervenção atípica, certo? Essa é a posição do professor Atos Guzmão Carneiro. Uma segunda opinião, muito forte, muito respeitada na doutrina, até porque este autor é muito importante nesse tema, eu acho que foi o que fez o livro hoje mais decisivo sobre amicus curiae, é do Cássio Scarpinella Bueno, um grande processualista, Cássio Scarpinella Bueno. Aliás, até me citou numa obra, gentilmente fui citado na obra dele, um texto meu sobre ação rescisória. Olha só o que disse Cássio Scarpinella Bueno. Não me parece nem um pouco despropositado equiparar o amicus curiae a uma das funções que, entre nós, o Ministério Público sempre exerceu e continua a exercer, a de fiscal da lei, custos legis, e, em menor escala, ao perito ou, mais amplamente, a um mecanismo de prova no sentido de ser uma das variadas formas de levar ao magistrado, assegurada por definição sua imparcialidade, elementos que, direta ou indiretamente, são relevantes para o proferimento de uma decisão. Então, essa é a posição de Cássio Scarpinella Bueno. Vou pintar agora o Cássio aqui de verde, vai. Um verde claro. Só que, meus amigos, eu não vou nem destacar um trecho aqui do texto dele, mas ele diz assim, ó. Ele diz: o amicus curiae é um terceiro enigmático. Acho essa colocação dele um tanto interessante. E de fato, né? O amicus curiae acaba entrando como um terceiro enigmático. Até dá para falar que parece MP, que parece perito, mas não é MP e não é perito, né? E não é assistente. É diferente, não é? É bem diferente. Vou colocar uma terceira menção aqui, também muito respeitada, ou seja, a de Fred Didier Júnior, queridíssimo processualista baiano, muito simpático comigo também. Uma ocasião eu tive que ligar para ele e ele me atendeu prontamente, foi um sujeito muito bacana comigo. Fred Didier Júnior, o baiano querido dos processualistas. Olha só o que escreveu Fred Didier Júnior. O amicus curiae é uma figura, vou colocar direto, é verdadeiro auxiliar do juízo, que elabora memoriais com o objetivo de ajudar o magistrado a melhor decidir a causa.
E aí seria uma espécie de perito, né? Então essa aqui é a posição do Fred Didier Júnior. Deixa eu destacar de cinza, vai. Vou colocar aqui, ó, verdadeiro auxiliar do juiz. Então, para resumir as posições, a do Atos Guzmão Carneiro, o amicus curiae seria uma forma de intervenção atípica. O Cassius Carpinella Bueno diz que seria um terceiro enigmático. E o Fred Didier Júnior diz que é um verdadeiro auxiliar do juízo. Tá? Essas são as posições mais frequentes e até, quiçá, mais respeitadas que temos aí na doutrina. Claro que há outros autores igualmente respeitáveis, como o nosso objetivo aqui não é de montar um curso de direito processual civil, não é mesmo? Eu me dou por satisfeito com essas menções e aí passo a ler o código com vocês. Antes, deixa eu retornar para a tela aqui para fazer mais algumas considerações. Espera lá, de volta. Olá, meus amigos. Vejam, a ideia do amicus curiae é a de possibilitar uma maior oxigenação de ideias nas cortes, tá? Pode até ser interessante. Eu vou dar um exemplo de onde foi muito interessante ouvir o amicus, né? Ou amici curiae, no plural. Procurem depois, eu não tenho certeza agora se foi uma DIN, acho que foi uma DPF. Ou foi uma DIN ou uma DPF, ou os dois, né? Por que não? Naquele caso das biografias não autorizadas. Se vocês pegarem o voto da relatora, da ministra Carmen Lúcia, vocês vão notar que ali havia 15, 20 opiniões diferentes de amicus curiae. Então você tinha ali associações de escritores, você tinha também associações de editoras, você tinha uma série de entes interessados naquela causa. O interesse não é na lide, né? Até porque no controle concentrado não há lide, enfim. O interesse é no precedente. Não é? E é interessante ouvir quem está dentro do assunto. Não é? A mesma coisa, uma importante discussão de biologia, por exemplo, uma discussão sobre a lei de biossegurança. Não é? Dificílima discussão. Você tem que chamar amicus curiae. É de bom ouvir o que bispos têm a dizer, o que biólogos têm a dizer, o que entidades de defesa da vida têm a dizer, o que entidades que lidam com saúde pública têm a dizer. Né? Isso é muito importante. Mas eu também tenho certas ressalvas com essa ideia de oxigenar por oxigenar. Né? Aí também acho que é um pouco de uma processualidade Nutella, digamos assim, num tom jocoso. Né? Ortega y Gasset, um grande autor, dizia algo mais ou menos assim, olha, democracia, esse negócio de, vamos democratizar, às vezes é só uma ditadura de números, né? Uma força de estatísticas. A ideia não é essa. Né? Aliás, o amicus curiae vem de uma tradição common law e como tal deve ser observada. Já que a gente importou esse negócio aqui, vamos fazer direito. Né? Eu vou sair de tela e agora eu vou ler o artigo 138 do Código de Processo Civil com vocês, tá? Que trata justamente do amicus curiae. Então, deixa eu sair daqui. Olha aí, de volta com a lei. Artigo 138, o último a ser comentado nas intervenções. Olha só, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. Então vamos colocar assim, ó, o juiz ou relator, considerando a relevância, a especificidade ou a repercussão social da matéria, as três palavras-chave aí, né? Relevância, especificidade e repercussão. Né? Mas poderá, então, o juiz ou o relator, por decisão irrecorrível, deixa eu até mudar de cor, por decisão irrecorrível, isso é muito importante. Vou colocar de verde aqui e pintar de branco a letra. Decisão irrecorrível, tomem cuidado com isso. De ofício ou a requerimento das partes. Olha aí, o juiz de ofício pode convocar amicus curiae. Ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica. Isso é importante. Pessoa natural ou jurídica pode ser amicus curiae. Órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Justamente o amicus curiae. Né? Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput, que a gente acabou de ler, não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º, certo?
Aqui uma observação, então, vou tentar dar um exemplo. Ó. Deixa eu mudar de cor. Então, vou colocar assim, ó. Exemplo. O fato de uma autarquia federal ser admitida como amicus curiae no âmbito da justiça estadual não desloca a competência da causa para a justiça federal. Okay? Essa é a ideia. Então, essa intervenção não implica alteração de competência e não autoriza a interposição de recursos. Na verdade, essa observação fica melhor alocada em outro lugar. Peço licença para colocar aqui, então. Então, não implica alteração de competência. Exemplo, o fato de uma autarquia federal ser admitida como amicus no âmbito da justiça estadual não desloca a competência da causa para a justiça federal. Né? Nem autoriza a interposição de recursos. Certo? Ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Então, não cabe recurso sobre a intervenção de amigos. Aliás, está no caput, decisão irrecorrível. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Ok. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, o famoso IRDR. Então, o amicus pode recorrer no IRDR, tá? Tomem cuidado com isso. É diferente nos demais casos, mas no IRDR ele pode recorrer sim. Tá bom? Meus amigos, é isso então. Deixa eu voltar aqui. Não há muito comentário a ser feito não, né? O que importa mesmo são as palavras iniciais. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto no próximo vídeo já a partir do artigo 139 do Código de Processo Civil. Um abraço forte, até mais, tchau.